Dando continuidade ao produto entre vetores, vamos à parte 9, onde nós vamos dar uma interpretação física ao produto vetorial, tal qual nós fizemos na parte 4, onde demos uma interpretação física ao produto escalar. Nós vimos que o trabalho realizado por uma força nada mais é do que o produto, escalar do vetor força pelo vetor deslocamento. Então, definimos trabalho a partir do produto escalar. Aqui nós vamos definir o torque, ou o momento de uma força, como o pessoal da engenharia gosta de chamar. Então, vamos desenvolver esse torque a partir do produto vetorial. Então, vamos supor aqui que eu tenho esse prato e parafuse esse prato no quadro aqui, em qualquer ponto dele aqui, num determinado ponto, de forma que esse prato possa girar usando esse parafuso como seu eixo de rotação. Então vamos aplicar 3 forças em pontos distintos desse prato. Vamos aplicar uma força F1 no ponto A, uma força F2 no ponto B e uma força F3 no ponto C. Bom, vamos ver o seguinte, quando eu aplico a força F1, que ela vai estar a uma distância D1 do eixo de rotação, essa força vai produzir uma rotação no sentido anti-horário em torno do eixo. Quando aplico a força F3, que vai estar a uma distância D3 do eixo de rotação, vai produzir uma rotação no sentido horário em torno do eixo. Mas quando eu aplicar a força F2, não vai produzir rotação. Vai ser como se ela estivesse puxando o eixo. Ou seja, essa força F2, ela estando, ou qualquer força estando na direção, atuando na direção do eixo, não produz rotação no sistema. Tá? Então eu posso escrever o seguinte, que o torque produzido por uma força, o ponto de aplicação dessa força tem que estar a uma determinada distância do eixo de rotação do sistema. Então posso falar que o torque, simbolizado por essa letra grega, escrevendo uma equação mais simples, vai ser o produto da força vezes a distância do ponto de aplicação ao eixo de rotação do sistema. Tá certo? Então tem, primeiramente, essa equação aqui para torque. Essa letra grega é chamada de tau. Bom, vamos imaginar agora aqui um caso mais geral. Vamos lá, você está no seu carro. Você chega ao estacionamento de um determinado local, Logicamente, quando você parar o carro, você vai fazer o quê? Puxar o freio de mão, para travar as rodas. Esse ato de puxar o freio de mão, na verdade, você está o quê? Aplicando uma força a uma alavanca que está presa em um determinado ponto do sistema do freio de mão, e essa alavanca, vai produzir o quê? Um giro, no momento que tu aplica essa força. Ou seja, no momento que tu aplica a força, essa alavanca do freio de mão vai produzir o quê? Uma trajetória que descreve um arco de circunferência. Ou seja, essa força vai produzir um torque sobre essa alavanca. Tá certo? Então, a alavanca tem um comprimento D, E aqui, num primeiro momento, ela reabre, você vai, mete a mão e começa a puxá-la para cima. Ela vai até um determinado ponto. Aqui. Então, vamos descrever essa situação aqui embaixo para ficar melhor. Bom, como essa força está no plano, eu vou dizer que o plano que define esse vetor força vai ser composto por um eixo radial, na direção do eixo de rotação da alavanca, Então tem um eixo radial aqui e um eixo, tangencial à trajetória. Toda vez que nós temos um movimento circular, ou esse aqui mesmo que está descrevendo esse arco de circunferência, é sempre um eixo, traçamos sempre um eixo perpendicular à trajetória e um eixo tangencial à trajetória.
Então tem aqui meu eixo tangencial. Meu eixo tangente à trajetória. Bom, como esse vetor força está no plano, logicamente ele tem duas componentes. Então a primeira componente vai ser aqui minha componente radial da força, né? Vetor força. E vou ter aqui minha componente tangencial, né? Aqui, minha componente aqui tangencial dessa força, tá certo? Então, esse meu vetor força é composto dessas duas componentes. Bom, logicamente esse vetor força vai fazer o quê? Um ângulo θ em relação ao eixo radial. Bom, então o que eu tenho aqui? A mesma coisa que eu discuti lá na parte 4 sobre o trabalho realizado por uma força, né? Nós vimos que somente a componente da força ou a força que estiver na mesma direção do deslocamento produz o quê? Trabalho. A mesma coisa aqui. Nós vimos que essa componente aqui da força radial, ela está o quê? Na direção do eixo. Então vai exercer a mesma função dessa força F2 aqui. Ela não vai produzir torque, ela não vai produzir uma rotação em torno do eixo. É como se ela estivesse o quê? Puxando o eixo. Então a única componente que vai realizar torque aqui, sobre a alavanca do freio de mão, né, vai ser a componente o quê? Tangencial da força. Então a gente pode escrever daquela forma mais simples, né? E o torque vai ser igual a componente tangencial vezes, né, a distância, né, do ponto de aplicação da força ao eixo de rotação. Bom, eu sei quem é F, eu sei quem é a força que eu apliquei, mas não sei quem é essa componente tangencial. Então vou calcular. Se eu observar aqui, eu tenho um triângulo retângulo, né? Tem um triângulo retângulo aqui, onde esse cateto oposto aqui ao ângulo é exatamente do mesmo comprimento que do módulo da minha componente tangencial. Então, eu vou ter esse triângulo aqui. Vou botar aqui. Né? Onde aqui? Não sei se ficou bem desenhado, né? Aqui. Então, aqui eu vou ter minha componente, módulo da minha componente tangencial, aqui o módulo da minha componente radial e aqui o módulo da minha força. E aqui exatamente meu ângulo θ. Tá certo? Bom, se eu pegar aqui seno de θ, seno do ângulo θ vai ser quem? Cateto oposto, que é o módulo da componente tangencial, divididos pela hipotenusa. Tá certo? Bom, passo o F para cá, né? Multiplicando. Né? Tá aqui dividindo, vai passar para cá multiplicando. Então, minha componente tangencial vai ser igual a F seno de θ. Então, posso substituir isso aqui na componente tangencial aqui do meu torque. Tá certo? Substituindo aqui, eu posso escrever que o torque vai ser igual a força vezes a distância da aplicação da força ao eixo de rotação vezes o seno do ângulo θ. Bom, continuamos aí na parte 10.